tem assento na Assembleia Geral da ONU, emite passaportes para seus cidadãos e possui embaixadas em mais de 100 países. Você deve estar pensando que no vídeo de hoje falaremos de um grande país, mas antes precisamos dizer que você pode procurar em todo o Mapamundi que não vai encontrar nenhum território com seu nome. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Ordem de Malta. O barato da viagem já mostrou vários lugares que preenchem todos os requisitos necessários para serem países, mas não possuem o reconhecimento como tal. Um exemplo desses vídeos é Transnistria, que tem população, território, governo, leis e moeda própria, mas não consegue ser vista como um país. Hoje o barato vai falar sobre a Ordem de Malta, que é exatamente o oposto disso, uma vez que possui o reconhecimento em que pese e não preenche os outros requisitos. Não há dúvidas que Malta seja reconhecida como um país soberano, afinal faz jus a um assento na ONU e possui mais de 100 embaixadas. O que chama atenção é que Malta não possui um requisito elementar para que possamos vê-la como um país de verdade. Malta não possui um território. Por pouco até mesmo, poderíamos dizer que também não tem população, mas não é bem assim, como explicaremos mais tarde. A Ordem Soberana e Militar Hospitalar de São João de Jerusalém de Rhodes e Malta surgiu há quase 1000 anos, no século XI. Os primeiros registros são do ano 1048, quando um grupo de comerciantes amalfitanos fundou um hospital para peregrinos em Jerusalém. Um ano após, o Papa Pascoal II os reconheceu como uma ordem religiosa. Desde então, sempre foram ligados à Igreja Católica. Além da sua função sanitária, a Ordem de Malta, como chamamos hoje, decidiu formar também um exército. Tal força militar se mostrou muito necessária na época das Cruzadas contra as forças islâmicas. Quando os cristãos perderam o domínio sobre a Terra Santa, no século VIII, a Ordem de Malta deixou Jerusalém. Após uma breve passagem pelo Chipre, em 1310, se instalaram em Rhodes, uma ilha pertencente à Grécia, que está localizada no Mar Egeu, em frente à costa da Turquia. Em Rhodes, a ordem permaneceu por mais de 200 anos, possuindo funções semelhantes a qualquer outro estado da época. Ao serem derrotados pelas forças otomanas, os cavaleiros da ordem também deixaram Rhodes e ficaram um bom tempo sem território. Até que, em 1530, o rei Carlos I da Espanha concedeu a ilha mediterrânea de Malta para que a ordem pudesse se estabelecer. Por agradecimento, a ordem era aliada ao monarca e controlava tudo o que acontecia na área marítima. Passados mais 2 séculos, a Europa passou por muitas transformações nas mãos de Napoleão Bonaparte. No ano de 1798, novamente a ordem perderia seu território, dessa vez para os franceses, que tomaram a ilha. Após 2 anos, os britânicos a tomaram dos franceses. Contudo, a Ordem de Malta não voltaria para lá, uma vez que agora a ilha passava a fazer parte do Império Britânico. Sendo assim, a Ilha de Malta foi o último lugar em que a Ordem teve uma verdadeira soberania. Os cavaleiros passaram a peregrinar pelo mundo,
o que fez com que a ordem praticamente desaparecesse, uma vez que os soldados de seu exército estavam totalmente espalhados. Quase ao ponto de desaparecer, a ordem conseguiu, mais uma vez, encontrar seu lugar no mundo. Após passarem várias décadas tentando se estabelecer em diferentes cidades italianas, os cavaleiros chegaram a Roma e conseguiram uma sede fixa. Na verdade, conseguiram duas sedes fixas, o Palácio Magistral e a Vila del Priorato. Em que pese tanto o Palácio Magistral quanto a Vila del Priorato estejam dentro da capital italiana, possuem uma condição especial de extraterritorialidade, mas se analisarmos sob a legislação, são lugares sob total soberania italiana. Embora possua assento na ONU, embaixadas espalhadas por todo o mundo e estabeleçam relações internacionais, é muito difícil de vermos como um país. Na história da humanidade, houve e há povos sem territórios, como o caso da Palestina, que só no ano de 1994 conseguiu certa soberania na Cisjordânia e faixa de Gaza. Outro exemplo é a Santa Sé, que só em 1929 obteve a soberania da Cidade do Vaticano. Em relação à população da Ordem de Malta, podemos dizer que possui 13.500 membros, 80.000 voluntários e 42.000 empregados. É preciso destacar que todas essas pessoas são nacionais de outros estados. Prova disso é que quando viajam, utilizam os passaportes de seus países de origem. Toda essa população está submetida a todos os direitos e deveres de cidadãos de seus próprios países, o que não é nada compatível ao fato de serem de um país diferente. Como já dissemos, a Ordem de Malta emite seus próprios passaportes, mas estes só podem ser utilizados por suas autoridades e quando viajam em missões oficiais. Além dos passaportes, a Ordem de Malta também emite sua própria moeda, que não possui valor algum, exceto para os colecionadores. Seu caráter militar foi perdido, no entanto, a parte do cuidado com a saúde segue presente através de várias missões humanitárias em diferentes partes do mundo. O vínculo com o Vaticano é muito estreito. Sendo católica, a Ordem obedece todas as determinações que chegam do Vaticano. Sua subordinação à Santa Sé é tão grande que sua independência tem sido muito questionada, principalmente após o Papa Francisco ter se envolvido em assuntos próprios da Ordem e ter pedido a renúncia de Mathieu Festin, que era o grão-mestre até bem pouco tempo. A Ordem tem um tom de nobreza, como podemos ver nos embaixadores que possuem todo o planeta e em alguns de seus membros mais famosos, os reis João Carlos e Felipe, que além de pertencerem à realeza espanhola, também são parte da Ordem de Malta. E aí, curtiu barato? Na sua opinião, podemos considerar a Ordem de Malta como um estado soberano? Comenta aí embaixo, dá a sua opinião. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois assim estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mais curiosa que você conhece. Valeu, até a próxima!